palavra já vai direto. Doutor Thiaguinho, a paz do Senhor para todos, amém? Oremos então. Altíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus amado, nessa manhã. Te louvamos, Pai, te agradecemos, por Espírito Santo. Pai querido, separar ti o momento que tu és, separar ti, Senhor dos Exércitos, Pai querido, tu és a nossa vida, tu és a razão do nosso viver, tu és a nossa água, nosso alimento. Pai querido, nos perdoe pelas nossas falhas, transgressões, meu Deus. Pai querido, eu quero estar te entregando a cada um que já se encontra neste lugar. Pai querido, direcione esta aula. Tu sabes, meu Pai querido, que temos feito esforço, meu Pai, para estarmos aqui. Grande tem sido as lutas, Senhor, mas tu tens sido conosco. Ó, meu Espírito Santo, no poder e na autoridade santa do teu nome. Administra, Espírito Santo, conforme o teu querer. Faça conforme o teu querer. Que não seja missionário a falar, e se o teu Espírito aos nossos corações. Pai querido, que tu possa continuar nos abençoando. Toma a vida do pastor Vinícius, meu Pai. Conceda maravilhas, meu Pai querido, nesse trabalho. Toma a vida da sua família. Guerreia pela vida dele, Senhor. Pai querido, aqueles que ainda não se encontram aqui, meu Pai querido, possa já estar de encontro, meu Pai querido, a cada vida, Pai. Trazendo, meu Pai querido, em paz, Senhor dos Exércitos. Para a honra e glória, Senhor, do teu santo e precioso nome, Pai. Já te glorifico e te agradeço nessa manhã por essa oportunidade maravilhosa de falar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O culto lá foi uma bênção na igreja do Alex. Foi diferente lá de dezembro, porque lá no Betânia, o Tiago teve a oportunidade de falar da viagem. Agora a igreja dele, eles dirigiram o culto, né? Foi muito bom. Foi muito bom, cheia de banner. Não sei como é que eles conseguiram encaixar tanta coisa no programa. Estava pior do que a minha aula aqui, que diz que não dá tempo nem E assim mesmo, porque tiramos muita coisa, pastor. Não gosto de sufoco o culto, não. Teve convite para poder pastor desculpa não pode. Sim, ele gosta de ver a liturgia, porque ele foca mais muito na palavra. Então ele quer um tempo maior na palavra. A missionária Márcia pediu 1 hora, pelo menos, né? Gente, olha, só um minutinho. Não, peraí, para o pessoal que vai chegando, cada um é um texto diferente. Lê rapidinho aí, para a gente conversar sobre ele. Lá buscar o material de aula. Quero. Peraí, deixa eu ver se ela tem mencionado aqui. Não, deu certinho. Então, olha só, quem for chegando... continuação da aula, ou É mais ou menos sobre aquele assunto, assim, o fechamento daquele assunto. Daquele... Se for chegando alguém... Pode anotar coisas, viu, gente? Fazer perguntas. Porque na hora, isso aí é um rascunho nosso.
Pode sentar com uma pessoa aí dessa do caminho. Passa aí, entendeu? Meu Senhor, Deus.
Já não começou, não. Alguém aí tem sinal de internet? Não? Tem? Passa uma mensagem do ministro, ver se ele traz caneta nova, se não foi ali na monteira. Por favor. Obrigada. As de Deus são quase novas. Vamos dizer quase velhas. Pronto, gente, tempo suficiente. Vamos lá, olha, esse texto aí, eu acho que de todo mundo é o mesmo título. Qual é? O povo de Deus na missão. O povo de Deus na missão. A gente falou muito de missão, leitura missional, óculos missiológico, uma visão. Quem quer começar? Fala rapidinho aí. Bem alto para ficar registrado. A Rosane é Pedrão mesmo, eu vou. Nem que eu afunde, né? Mas eu vou. Seja errado, Não, mas é bom. Posso ler e explicar tudo do meu jeito? Se Lê só o que você marcou. Não precisa ler tudo, não. Eu vou, então, Tá, senão comecei a aula marcar vai ter. agora o povo de Deus na missão. Aí eu vou ler esse primeiro pedaço aqui. Vem cá. Tá registrado? É porque os outros que não vieram assistir a Bíblia. O povo de Deus na missão. Aí aqui diz assim: o fato de os líderes da missão virem de diversas culturas e contextos nos coloca em um momento desafiador e emocionante, conforme aprendemos a expressar o amor de Cristo em nossas relações uns com os outros. Como povo de Deus em uma missão conjunta, um sinal tangível do amor é a nossa vontade de ouvir uns aos outros e compreender o impacto que as pessoas, me perdi aqui. Um sinal tangível do amor é a nossa vontade de ouvir uns aos outros e compreender o impacto que as nossas ações têm para os outros. Outro sinal de amor é respeitar o fato de que temos diferentes perspectivas, prioridades e ritmos. Eu coloquei aqui na minha forma que falar de missão já é uma coisa bem assim desafiadora, né? Principalmente dentro das diferentes culturas, né? Que cada lugar tem uma cultura diferente. Nós temos assim que primeiramente ver o que Deus quer, né? Para cada lugar que a gente vai, sempre dentro da palavra de Deus e obedecendo a voz do Espírito Santo. Temos que sempre expressar o amor de Cristo uns com os outros, porque sempre o amor, porque o amor de Deus para com nossas vidas, a gente também tem que levar o amor conforme Deus assim quer, né? Como povo de Deus. E aqui também fala desse escritor, que esse escritor aqui, no caso é César Molebache. Ele fala que isso aqui foi levado porque uns tempos atrás, eu creio que lá na África o campo era mais fechado. Hoje em dia, ele está mais aberto, devido ao quê? Devido à obra missionária. Deus tem enviado um povo às nações. E esse povo, esses missionários, dentro do que Deus quer, eles têm feito a diferença nesses lugares. Muitos têm sido convertidos nesses lugares através da palavra de Deus. Eu estou lendo um livro, Evangelismo com Fogo, ainda estou no comecinho, e nesse livro fala sobre o evangelho. Eu não lembro o nome do autor agora nesse momento, que é meio complicadinho, né, o nome dele. Mas ele fala que a África era um país muito fechado. E hoje em dia, devido aos missionários, né, que o campo tem ficado, né, aberto para que a gente vá e fale do amor de Deus para essas pessoas. Mas que a gente simplesmente não faça, porque nós, assim, simplesmente por fazer, pelas ordens do nosso Deus, né? E assim, mais ou menos que eu entendi. Tá certo. Alguém sabe, assim, no geral, dizer por que esse título aí, qual é o título? Povo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus Na missão. na missão? Isso. Da missão. Que até então a gente estudou muito a missão de Deus, a missão da Trindade, a participação na obra. E aí está falando do povo. Deus. Tá? Que povo é esse, gente? São O povo. próximos. Povo chamado, tá? né? Próximo. Vamos ver se a gente consegue fazer ligação com as aulas anteriores. Paz e graça, irmãos. O povo de Deus em missão, aqui eu peguei o artigo, que ele fala sobre missão, né?
e como é vista a missão. Porque segundo aqui o nosso autor, é Dr. Andrew Walls. Segundo ele, há muitos países, e tem muitos países que lideram. Ele lidera a missão, né? São chamados países missionários. E como ele lidera, eles têm uma visão diferente. E cada país tem a sua visão. Cada povo tem a sua visão de missão. Não podemos ficar fixos só naquilo que a gente vê e conhece. A gente precisa pesquisar. Ele aconselha que entre nos sites e faça pesquisa, porque existe cultura, existe leis, tanta coisa que você tem que aprender para fazer a missão, para chegar até aqueles povos a mensagem do Senhor. Então, é necessário que a gente tenha cultura, que a gente conheça a informação que está sendo vinculada, porque em muitos países, antigamente a gente sabia, país X liderava, agora não. A gente tem que pesquisar quem está liderando no meio do povo de Deus, questão de missões. Qual é o país que está se levantando? E por quê, e como, e de que forma? E como está funcionando? Porque a gente precisa ter essas informações, porque missões não é do jeito que eu penso que é, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. E nós precisamos ter conhecimento do país que nós iremos entrar. Também a gente não pode infringir leis, não podemos quebrar regras, porque existem regras, são um conjunto de regras que nós vivemos. A sociedade cria regras e nós precisamos aprender essas regras para que a gente não venha quebrar. A gente vai entrar na palavra, vai chegar na palavra, mas sem quebrar o princípio de ninguém, porque é o que barra a gente no evangelismo, é você quebrar regras, não observar. Então é necessário que nós, como evangelistas, como missionários, entramos no campo. E outra coisa, mais importante que ele fala aqui, para que eu fui chamado? Eu fui chamado específico. Cada um tem um chamado específico. Alguém foi chamado específico para traduzir a Bíblia para aqueles povos. Outros, como ele fala aqui mesmo, outro foi chamado para cuidar dos filhos do missionário. Outro foi chamado para resgatar aqueles que estão sendo vendidos. Na minha igreja tem um pastor que ele compra criança lá na Índia. Os pais vendem as crianças para comer. Então, vende, qualquer um chega e compra. Então, ele compra essas crianças. Ele tem a criança não é para se alimentar. Para se alimentar, né? Então, para se alimentar, para vestir, para pagar tributos. Então, eles pegam os seus filhos, eles têm muitos filhos demais. Então, para eles ali, eles têm como alimentar. E ele acha que deixar na mão do outro ali, o outro vai cuidar. Mas ele sabe que nem todos vão cuidar. Vão destruir, vão acabar. Então, esse pastor, o chamado dele hoje é comprar crianças. Ele entra lá na Índia e compra as crianças, procura um lugar, um orfanato e cuida, evangeliza, cuida dessas crianças, graças a Deus. E precisamos orar que levante mais vezes. E outros têm que descobrir como é que vai entrar. Eu não posso chegar no país de cara aberta, sou missionário. Não, eu tenho que descobrir, eu tenho que ter estratégia. Então, as estratégias para nós evangelizarmos é muito interessante. Que nós possamos estar preparados para entender o que Deus quer de nós e como Ele quer que nós entramos. Muito bem. Gente, olha, só fazendo um intervalo. Vocês viram que desde o primeiro dia com vocês, eu estou dando tarefa para vocês treinarem isso. Ler e falar sobre o que lê. Então, assim, ela citou, eu estou vendo que vocês estão melhorando cada vez mais nisso. Eu ouvi as aulas gravadas e fiquei observando, puxa vida, que bênção, né? Que bênção. Porque às vezes a pessoa vai falar de missões numa igreja e não sabe nem onde começar. Aí fica vendendo romantismo. Vendendo romantismo. Missões não é isso. Missões não é isso. Agora vocês vão corrigir. Se você estava vendendo romantismo, para de vender. Distribua o que Deus está te dando. Próximo. Próximo. Próxima. A Adriana está se coçando. Tá sim. É nova, Adriana. Tá sim. Assim, a todos. Mas... o assunto é o mesmo, né? Então, assim, eu vou falar só alguns pontos que eu separei, umas palavras-chave que me chamaram bastante atenção no texto. Nós somos uma comunidade de compaixão, santidade e justiça. Então, assim como ela falou bem, né? Como é que você vai chegar num país, num lugar, e já chegar chegando e falar, eu sou missionário, vem aqui porque eu vou mudar o mundo, eu vou converter o povo todo ao evangelho. Então, não é assim. A gente tem que ter
esse senso de justiça, de querer ajudar, de salvar as crianças que são vendidas, mas né, temos compaixão, mas precisamos pregar também a santidade de Deus, não a nossa, ao nosso povo, né? A igreja existe para adorar e glorificar a Deus por toda a eternidade. Então a gente precisa falar do Evangelho de Deus, não como hoje está muito em voga aqui no Brasil, né? De vem porque você vai ter vida próspera. A nossa vida não é aqui na Terra. O nosso objetivo não é lógico que a gente quer se vestir bem, comer bem, enfim. Mas o nosso objetivo é a eternidade. Então que nós possamos sempre ter isso em mente. O nosso objetivo é pregar o Cristo da cruz, que nos leva para o céu. Nossa missão é derivada inteiramente da missão de Deus. Então assim, eu tenho uma visão que eu tenho que agir assim e assim. Não, a nossa missão é a missão de Deus. Ir por todo mundo, entregar o Evangelho, ir de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, e do Espírito Santo. Então assim, eu tenho uma missão específica. Não, a nossa missão é pautada na missão de Deus, alcançar toda a criação de Deus, todas as criaturas, né? Mas sempre pautados na Bíblia, no que a Bíblia diz. A igreja é a comunidade dos reconciliados, que não vivem mais para si mesmos, reconciliados com Deus. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. E nós somos igreja reconciliados com Deus. Aleluia. E vivemos para Deus. Vivemos para o que o Espírito Santo quer, para o que Ele nos dirige. Então nós não vivemos para nós mesmos, para o nosso querer, para como nós achamos que deve ser. E Deus chama o seu povo para compartilhar sua missão. Como disse nosso pastor, isso já é de pastor Sócio já falava isso, pastor Daniel, enfim, a missão do cristão é ser missionário. Então, assim, se você é cristão de fato, você é missionário, porque você tem uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não é para a gente que está fazendo curso de missões, isso é para cristão. Para quem entende a morte redentora de Cristo na cruz, Ele nos deu uma missão: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Próximo. Se você perceber que o assunto vai jogar no seu, levanta depressa. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paz para todos. É verdade, né? Eu vi aquela irmã falar, irmã dizer que a missão vem de Deus, a missão é de Deus e a missão é para Deus. Né? Como a nossa professora disse na semana passada, né? Que absorver bem a Deus, né? E nós somos apenas instrumentos. Realmente Deus enviou seu Filho para resgatar o que havia perdido, né? Para erguer, para levantar, para recuperar, trazer de volta, né? Então já não vive mais eu, Cristo vive em mim. Então realmente nossas vidas passam a ser de Cristo, totalmente, independentemente, total de Deus, né? Glória a Deus. Eu entendi aqui, né, o povo de Deus na missão. E aqui fala que a igreja é um organismo, ela não é uma empresa como o McDonald's. Então, para ser um organismo, ela depende de outros órgãos para funcionar, né, regulagem, estar em funcionamento, sempre em conjunto com outras áreas. E o que é maravilhoso é que o corpo de Cristo pode ser encontrado em todo lugar onde você estiver. Onde você estiver, você sempre terá que encontrar o corpo de Cristo, né, para que você possa fazer parte, que você possa unir-se, né, para junto fazer algo de Deus. E fala aqui também, os cristãos, diferentes de nação para nação, mas como parte do corpo de Cristo, são uma entidade com um só Senhor. Então, você pode estar no Brasil, estar na África, em qualquer lugar, mas existe um só Deus, né? Seguimos a um só Deus, né? Mesmo estando no Brasil ou na África, não importa a nação que você esteja, o que importa é que você faz parte daquele corpo, que você faz parte de um membro daquele corpo, né? Cada um de nós. Então ele fala também o seguinte, que Cristo disse a seus discípulos que eles sempre seriam identificados pelo amor para com os outros. É verdade, né? Então nós temos que fazer a diferença, que não basta você querer fazer missão se você ainda não aprendeu a amar, ainda não adquiriu até o amor. Não adianta, você não vai ficar, você não vai, lá eu vou adquirir o amor, lá eu vou aprender a amar. Não, se você não aprender a amar aqui, no seu lugar, no seu país, na sua comunidade, na sua igreja, você não vai amar lá.
né? A pobreza, a miséria, você não vai aprender a amar. Então, sem amor, não adianta. Sem amor você não faz a obra de Deus, não adianta. Eu acho que é essencial, fundamental, primordial o amor, né? Porque Deus é amor. E ele fala também aqui que, diz aqui o livro Koshuki Koyama, diz que, faça uma observação, eu acho que Deus é devagar na sua educação com os homens. Deus caminha lentamente porque Ele é amor, né? E se não fosse amor, ele seria mais rápido. O amor tem sua velocidade, né? Então Deus, como Ele é amor, Ele é devagar, Ele ensina a pessoa, né, a amar, principalmente no convertido, né, que passa a fazer parte do corpo de Cristo, que ainda não tem essa visão como é ser um cristão, como é ser o amor de Cristo para influenciar naquela vida. Então eu acho que primordial, fundamental, né, o nosso chamado é dar continuidade à obra de Deus, a esse legado, a esse mandato, a esse dever da igreja, e temos que ter como primordial, primeiro tópico, o amor, que sem o amor nada podereis fazer. Amém? Glória a Deus. Gente, Pai, Senhor, te abre. a semana passada alguém fotografou o quadro? Não vi ninguém fazendo isso. Você fala. Eu vou anotando alguma coisa que eu estava distraída dentro. O texto que eu peguei, ele fala o seguinte: se nosso Deus Trino estava e está enviando o povo de Deus para todo o mundo, a gente precisa entender melhor sobre o que é a Igreja Global. E o Dr. Andrew Walls, ele cita o seguinte, ele faz um comentário e ele cita uma parte que eu achei interessante, que nenhum país, nenhuma cultura pertence à fé cristã. Não há nenhum país permanentemente cristão, nenhuma forma de civilização inerentemente cristã, nenhuma cultura essencialmente cristã. Em diferentes períodos, diversas áreas do mundo têm tomado a dianteira na missão cristã e posteriormente passam o bastão para outros. E ele fala o seguinte também, que em um artigo que ele fez, um estudo, que há tempos atrás, quem liderou o movimento para a missão global foram os europeus e os norte-americanos. E que agora é a vez da África, da Ásia, da América Latina e do Pacífico. E ele fala o seguinte também, que a gente tem que aprender a ser ajudante, assistente e facilitador. Seja quem esteja na liderança, essa é a nossa missão. Nós temos a missão de ir, de pregar, se somos cristãos verdadeiramente, nós temos que cumprir a missão que Deus deu, a missão de Deus. E nós temos que aprender a ser ajudantes, a ser assistentes, a todo tempo estar no centro da vontade de Deus e cumprir a vontade dele. É isso. Você pode repetir isso aqui? Você falou que nós temos que aprender a ser Ajudantes, assistentes e facilitadores. Nossa. Próximo. Glória a Deus. Glória. Amém. Glória a Deus. Curvina fazendo falta aqui. Nossa, quem é? Vem logo, corta. Só falta vocês dois. Vem, gente, vem. Natalô. A ajudadora tem que fazer tudo para ajudar o outro, né? Eu ligo aqui nós falamos que nós temos que ser soldado de Deus, né? E para compartilhar as coisas que Deus nos dá, para compartilhar com o próximo, né? Com a igreja. Porque Deus chama o povo para compartilhar a missão. A missão é levar a palavra, a missão é bênção, é luz, né, que nós temos que levar para o povo, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão lá na peleja, no sofrimento, né? Pode ser qualquer sofrimento que for, né? Porque Deus manda a gente com a missão, porque Ele nos capacita. Nós temos que ser luz, né? Para evangelizar, para levar a palavra, para cuidar,
levar o ID. E o ID, às vezes, nós temos que levar a palavra, né, de Deus, e levar também o alimento, a roupa, pegar aquele sofrimento daquela pessoa e cuidar dele, e falar de Deus, falar do amor de Deus, né? Compartilhar, nós temos que ser testemunha viva de Deus aqui na terra, né? Mesmo aqui. E tem a cultura de outros países que a gente tem que ter sabedoria na hora que a gente for levar a palavra e não passar, né, na frente das culturas deles. E nós temos que ter santidade e justiça, né, no mundo e no pecado do sofrimento, né, que aqui fala, né. Nós temos testemunho vivo, né, na presença de Deus, glorificar o nome de Deus, e nós somos criaturas de Deus, e está licenciado na vitória redentor da cruz, né, que Jesus morreu, foi crucificado por nós. Aleluia. Glória a Deus. Próximo. É muito calorite. Mas deu para falar. Nossa. Só um minutinho. Depois que ela acabar aqui, se alguém tiver mais alguma coisa para fazer um fechamento do que ouviu, principalmente quem chegou depois, que não sabia o que estava acontecendo, já é uma novidade. Irmão, o texto é de Samuel Escobar. O que ele fala aqui, o que eu extraí de importante, é que Deus é um Deus missionário. Ele envia o seu povo para ser uma bênção. E a missão vai começar sempre no coração de Deus. E cristãos vão cumprir a missão. A inspiração para seguirmos em frente e romper as barreiras geográficas e culturais é a obra do Espírito Santo. De novo, repete esse pedaço. Então, a inspiração para seguir em frente, rompendo barreiras geográficas e culturais, é a obra do Espírito Santo. Inspiração para seguir em frente. E romper barreiras geográficas e culturais. Tá, obrigada. Pode continuar. E isso não vem de pessoas em posições de poder, de privilégio, mas, pelo contrário, daqueles que não têm recursos materiais, financeiros ou técnicos. Paz. Então, o cristianismo ele floresce quando ele enfatiza a presença e o poder do Espírito Santo. E essa missão ela vai se tornar impossível, porque é possível para Deus. Amém. Você só pode ter chegou eu distrair, olha só. A missão do Pai é enviar você, eu, outro, para sermos bênçãos. E a do Espírito Santo é trazer inspiração para seguir em frente, romper barreiras geográficas e culturais. Tem alguma coisa sobre a filho? Em algum texto ele falou sobre a missão de Jesus? Alguém tem aí do texto? Jesus convoca todos os seus discípulos para constituir uma família dentre as nações. Jesus convoca todos os seus discípulos para constituir uma família entre as nações. Ai, meu Deus. Tá, resume, tá? Não gostei, não. Tem mais alguma coisa sobre a missão de Jesus? Tem no seu texto? No seu? Através da graça reconciliadora. Gente, olha aí. Viu que riqueza nesses textos aí? Gente, não copia. Depois vocês têm que tirar uma foto, assiste na internet.
internet. Eu não estou copiando, não. Tô... Eu também sou copiadeira. Não... Acabou? Acabou? Depois eu te dou uma de presente. Mas olha só, nós fizemos agora um momento de passando o texto com o mesmo tema, mas vários, baseado em autores diferentes. Qual é o nome, Rosane? Deus? É. O povo de Deus na missão. O povo de Deus na missão. Vocês se lembram que a gente falou muito aqui, Missio Dei, qual era a outra? Isso aqui vocês não podem esquecer, não. Isso dele. Da aula passada. Isso. Tem a missão nossa, como é que era o nome? Onde? Missão é missão de Deus. Missão de Deus. Qual era a outra que falava de missões? Alguém lembra? Missiones. Tá, a gente vai falar na aula, vamos lembrando aqui, tá? Porque a gente fez uma tomada aqui. Gente, agora nós vamos fazer uma coisa sobre a palavra. Você. O Vinícius, desse aqui só veio um. O que você me mandou não tem resolução suficiente para imprimir. Ah, entendi. Mas que Por isso pena. que eu só tirei um para ver se funcionava. Entendi. Tá perdoado, né? Eu também, né? Eu perdoei. Mas eu vou disponibilizar no portal, porque lá não certo. aparece. Tá. E tem jeito de imprimir? Não, agora eu vou ter que olhar. Tá. Então é o seguinte, agora nós vamos levantar um pouquinho, esticar, acabar de acordar. Tem gente que veio até de uniforme hoje, a dupla Marinho e Magai, falando, fica em pé aí, povo. Fica em pé, todo mundo, não é só ele, não é só a galera. Gente, isso aqui foi só um resumo. Tudo que foi lido no texto. Eu não lembrei de anotar no começo, estou faltando só da Rosane, né? Eu do Alex. Do Alex, mas que coisa. Bom, mas de qualquer forma está gravado, vocês assistem lá. Da Glaucia também se acha que não tá tudo. Eu fiquei prestando Você atenção. começou a notar partido da menina da minha. Não, do Alex, começou do Alex. Foi? Foi. O Alex foi o amor. É o amor. Ele está apaixonado aí. Já nós vamos passando por isso aí à medida que a gente for falando. Vamos falar o versículo que nós sugerimos para a nossa. Porque todos os povos andarão, cada povo, em nome do seu Deus, com D minúsculo, mas nós, inclusive nós, andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Qual o endereço aí na Bíblia? Malaquias, Opa! 4, Miqueias. Está precisando de óculos visual. Então, olha só. Olha só. Eu quero que vocês façam uma leitura rápida, em voz alta, que eu vou apagando. Você vai apagando aqui e registrando aí. Combinado? Vamos lá. Miqueias 4, 5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Amém. Olha só. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Eu vou apagar eternamente, você já põe aí na sua cabeça. E vou apagar andarão. Vamos ler outra vez. Vai falar tudo. Mas vai. Miqueias 4, 5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Olha só, não vamos buscando para demorar não. Vamos olha o ritmo aqui, lembra? Só que você falou aqui. Vamos lá. Agora eu vou apagar aqui todos e vou apagar andaremos. Vamos lá, Miqueias 4, 5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu
apagar o povo, dos povos. E vamos apagar sempre. Vamos lá. Miqueias 4:5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Amém. Agora sim. Senhor. Nome. E por quê? Vou deixar só o peito de canto. Vamos lá. 1, 2, 3 e Miqueias 4:5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Amém. Amém não está escrito aqui não. Olha, gente, tem gente que fala nome. tem aqui, é no. Faz diferença, tá? Agora vamos apagar o Senhor, dar uma dó, então vamos lá. Vamos apagar esse Deus faz um daqui e cá. Vamos lá, Miqueias. Tenta fechar o olho. Miqueias 4:5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Amém. Miqueias 4:5. Já tá, vamos lá. Miqueias Miqueias 4:5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Amém. Não tem amém. Pronto, agora só os meninos. Fechem os olhos, só os meninos. Vamos lá. Porque todos. Malaquias 4:5. Ajuda ele, é fácil de gravar, né? Vamos lá, fecha o olho e silêncio. Só os meninos agora. Vamos lá, Miqueias 4:5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. agora as meninas. Porque Miqueias 4:5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Amém. Amém. Pode abrir a sua Bíblia aí em Atos 7. Supostamente você leu. Não, 6 começa a história, né? Mas o discurso que nós vamos ler agora é só o 7. É o discurso de Pedro. Ou de Pedro. Ô meu pai. Vamos lá. Muito serviço, muito serviço. Obrigada. Sobrou aí? Rolandino, você está tão... Vocês estão lá atrás. Bom, o que nós temos aqui nessa folha? Isso aqui, gente, Genealogia. que a gente fala tanto no nome. Nós falamos tanto no nome. O Deus de Abraão. Vou botar aqui embaixo. O Deus de Abraão. Teve um filho, como chamava? Isaac e Jacó. A gente fala isso. Mas o que tem isso tão importante para nós? Qual a importância disso para a gente entender a Bíblia? Gente, sabe o que é? Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente fala, como eu disse para vocês, de missões de uma forma tão romântica, e às vezes de Bíblia não tem nada.
Gente, a missão é de Deus. Se a gente não conhecer esse Deus, a gente está falando nada. Falando palavras, falar qualquer coisa, mas é melhor ficar calado. Então, gente, em nome do Senhor, faça um compromisso de ler a Bíblia. Mas correndo, se você é pregador e pregadora, corre mais ainda. Porque nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Tá? Eu vou falar para vocês da minha mãe, do meu pai, você vai criar na sua cabeça uma inscrição. Minha mãe tem 80 anos, hoje está toda feliz que vai lançar seu livro. Meu pai morreu com 90 anos e ele era um contador de história. Sim, mas eu posso viver só com a história da Bíblia que meu pai contava? Eu vou falar para vocês, dá. Porque ele era um contador de história da Bíblia. E eu vou falar, irmãos, eu vou pregar hoje sobre o Deus do meu pai. O meu pai contava a história. Sim, mas de quê? De quem? Eu tenho que falar do Senhor. É do Senhor, do começo. Então nós vamos entender hoje uma coisa aqui. Vocês estão aí com Abraão, a família de Jacó. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui é o jardim do Éden. Digamos que isso aqui etc. é o resto do mundo. Não tem fronteira para lá não. Não dá para desenhar o mundo inteiro. Olha só. Olho vivo aqui. Se você nunca contou isso para um filho seu, ou você nunca entendeu isso, por favor, acorda. Acorda. Deus criou um mundo perfeito. Tudo que ele ia fazer, ele ia dizer, ele viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E fez isso e viu Deus que era bom. E quando acabou, Deus disse que era muito bom. No sétimo dia, Deus ficou olhando o que ele fez, ou curtindo aquilo que ele fez, o nome que você quiser dar. Mas ele sabia que o que ele fez foi muito bom. E nada do que Deus colocou aqui, a não ser que ele retirou, escondeu, está lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, que está na Apocalipse, ela aparece. A não ser isso aí, o sol para governar a lua, o dia, a lua para governar a noite, as estrelas. Vem cá. E a semana passada eu trouxe, mas não deu para fazer. Para passar aqui, porque estava muito pequena a imagem. A lua, ela influencia no movimento do mar, no movimento, na plantação, no dia de plantar, o dia de colher. Tudo tem a ver com isso aqui. E ver o Deus que era muito bom. E continua sendo bom. Cláudia, precisa de alguma ajuda? Não, só isso. Aí, o que Deus fez era muito bom. Aí nada mudou. A lua ainda continua governando a noite? Sim. Sim. O sol ainda é do dia? Sim. As estrelas? Tudo que fez está bom. Tem outras coisas que envolvem profecias que dizem sobre a lua ou o sol. Agora, Deus colocou aqui um homem. O nome dele era? Adão. Bota mais. Fazer um like da perna dele, né? E não, tá muito de saia, não dá nada. Já virou a Eva. Deixa só ele mesmo sem calça aqui. Então fez Adão puro, inocente, que não sabia tudo que Deus compartilhou com ele, que ele aprendeu. Mas Deus só pôs uma restrição. A árvore que fica no meio do jardim. Vou botar o meio aqui, como digamos que seja aqui. Uma coisa. A árvore. Presta atenção que eu vou apagar daqui a pouco. Apagar, porque vai fazer parte do movimento. E Deus viu, olhou ali os animais, cada um tinha seu par, cada um, né? Adão de certo olhava assim, peraí, essa vaca aí é bonita, mas não parece nada comigo. Nada era imagem de Adão. Nada. Aí Deus fez uma mulher que era assim no sentido de semelhante a Adão, porque era imagem e semelhança de Deus. Todos os dois, gente, foram feitos pelas mãos do Senhor. Mão, trabalho de arte. Ali em Efésios 2:10, porque somos feitura sua. Aquilo ali é assim, ó, vou pintar um quadro. Estou olhando ali.
Amanhã eu acabei esse quadro, vou pintar de novo. Será que vai sair igualzinho? Mesmo olhando o mesmo cenário? Deus não faz nada igual. Cada um tem o seu jeito. É uma obra de arte de Deus. Aí o que aconteceu? Deus pôs regra. Tudo que Deus fez, cada planta, cada fruta, cada, sei lá, vamos botar uma fruta, cada árvore, tudo tinha dentro de si a semente para reproduzir. Se eu trouxer uma semente de mamão e mostrar aqui, você vai dizer, essa aí vai nascer, vai virar mamão. Mas não está escrito, como é que você sabe? Não, ela pode secar. Tudo foi feito já para nascer. E aqui também. O casal também perfeito. Viu Deus que era bom, funcionava, dava certo. Aí Deus colocou dentro deles a semente para reproduzir imagem e semelhança de Deus. E Deus fez cada animal também com a semente da reprodução, né? Vai nascendo. E com o tempo, ali não está dizendo que Deus fez só um tipo de cachorro, Deus fez só um tipo de gato, fez cada um segundo a sua espécie. Aí, esse casal aqui desobedeceu uma regra, pecou. Aí de repente eles se viram nus. Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Quer dizer, já foi um fruto, passar vergonha, constrangimento, já foi um fruto da desobediência, do pecado. Isso era rei de Lucifer. Oi? Isso era rei de Lucifer. Aí o que aconteceu? Começou. Aí o que aconteceu? Eles pecaram. Quando Deus chegou, isso aqui Deus não viu que era bom. O que aconteceu? Deus deve ter feito isso com muita dor, com muita tristeza. E Deus falou, olha, já que vocês erraram, deu o castigo, deu a punição, você vai ler na Bíblia, que eu não vou contar tudo. Aí Deus colocou esses dois aonde? Pra fora. Pra fora. Afuera. Saca lá aqui. Saca lá fora. Veio pra cá Adão e a Evinha. Trabalhar. Trabalhar, fazer Maria Chiquinha, pentear o cabelo, passar chapinha, essas coisas. E a Bíblia fala o que aconteceu com o jardim. Ficou guardado. Ficou guardado. Isso. Pronto. E aí olha só. Tá bom. Aí olha só. Deus colocou esses dois fora do jardim. Nunca mais eles viram o rosto de Deus. Houve uma separação de comunhão, de contato direto, de relacionamento. Deus falava com Adão, mas eles nunca mais ficaram ali. Eles ficaram separados da presença de Deus. Romanos 3 diz lá, né? Porque todos pecaram e separados, excluídos estão da presença e da glória de Deus. O mérito deles eles não tinham. Então, o jardim foi para um lugar lá em cima, lá do lado, lá no céu. Atenção! Eles dois tiveram um filho, o primeiro que a Bíblia registra se chamava Caim, e o outro Abel. Nós não sabemos se eles já tinham filhas nesse tempo, que a Bíblia narra no sentido de põe o foco no primogênito, no masculino. Eu não sei se eles já tinham mais, se tinham menos, que isso aí não é meu departamento. Então Caim foi e eliminou Abel. Já era fruto do pecado. Só que quando eles tiveram esse filho, a Bíblia fala, e teve Adão um filho, a sua imagem e semelhança, não imagem de Deus diretamente. Sabe? Essa cópia aqui, ó, que eu pedi para o Vinícius fazer, lá no computador estava uma beleza. Mas olha como ela saiu. Fora do foco. Não está igual ao original. Pode passando. Não está tremida. Assim é a imagem que a Caim recebeu já do pai. Adão. Aí tá bom. A Bíblia diz que Adão viveu não sei quantos anos, depois que gerou não sei quantos anos, e teve filhos e filhas. E foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Mas aqui nasceu um filho, que a Bíblia destaca o nome dele, como é? Sete.
7. Deus deu um castigo para Caim. Eu não sei se ele ficou mais feio, se ele ficou mais bonito, se ele ficou magrelo, se ele ficou gigante. Pode ser, tem um monte de hipótese. Se ele ficou assustador, eu só sei quem é Adão. Aliás, Caim ia ter medo. Entendeu? Há quem diga que ficou gigante. O outro, porque o problema, isso aí é um detalhe. Eu só sei que Deus botou um sinal nele. E aí, Caim foi para outro lugar. E Adão teve filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas. Aí o tempo foi passando, nasceu fulano, beltrano, ciclano, lá vai enchendo a terra. E foi, passou o rei, passou o reinado, Adão, esse aqui, claro, já morreu, né? Também. Aí ele foi enchendo a terra. Todo mundo nasceu fora da presença de Deus. Entenderam agora o que significa assim? Todos os pecados separados da glória de Deus. Então pode dizer, dona fulana de tal nasceu tão bonitinha, tão perfeita, tão pura, foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Que beleza, mas ela nasceu no jardim? Não. Isso faz uma diferença? Todos pecaram. Todos pecaram. Então, o Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nasceu no jardim? Não. Viu Deus face a face? Nunca. Quer dizer, todos pecaram, todos nasceram aqui. Então vamos dizer, eu vou falar hoje a história de Maria, mãe de Jesus. Muito lindinha, muito obediente, muito temente a Deus, mas nasceu separado de Deus. Aqui, está eu aqui, ó. Estou eu, Eloídes. Aqui está fulano, beltrano, ciclano, engano e lá vai. Todos nós nascemos separados de Deus. Não tinha opção. Deus, para se relacionar com a gente outra vez, Ele mandou lá do alto um filho, mandou para cá, não está muito bonito não, né? E aqui, ó, digamos em Maria, aqui, tá? Maria, olha aqui bem, ó. Para nascer filho, tinha que ser um homem e uma mulher, 2 sementes. O Espírito Santo veio e colocou, a parte que seria masculina, foi injetada em Maria. Deus, o Pai. Tiago, tudo bem? Então, olha só. A parte aqui de Maria veio de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha, um movimento, um aço de amor, uma coisa linda que veio do alto. Maria, apesar dela não ter nascido aqui no Éden, na presença de Deus, ela foi envolvida pelo Espírito Santo. Olha que Deus lindo. Virá de ti, sobre ti o poder do Altíssimo, Deus. E instalará, né, o poder do Espírito Santo veio pelo Altíssimo e fecundou em Maria o bebê. Então, Maria, por mais bonita que ela seja, por mais interessante, ela tem o lugar dela, como você tem o seu. Então Deus veio em forma de homem e fez aqui. E ele olhou para cá e para lá e viveu como um de nós. Aqui, de novo, só pela cruz nós podemos vir a Deus. Então essa ligação entre homem e Deus, que foi cortada aqui, se restaurou aqui. Mas essas pessoas precisam assumir esse caminho. Eu quero esse caminho, eu creio. Eu entendo que eu nasci separada de Deus e que eu, para ir para lá, não é Maria, não é José, não é Pedro, não é Tiago, não é Alex, não é ninguém. É só Jesus. Porque está entendendo que ele veio de Deus? Gente, isso aqui é princípio para entender toda a Escritura. Só que para cumprir essa profecia aqui, nós tivemos um montão de caminhos. Aí é que nós vamos entrar no discurso de Estevão. Rapidinho, pega aí. Ô, Roberto, você pode fazer a leitura? Você está boa de vista aí? Estou.
Sou de outro. Você pode fazer a leitura aqui para ficar gravada ali, assim, uma leitura corrida. Tá. Você quer a partir do 7. Você quer ler aqui, que está maior? A leitura que ela vai ler aqui é a leitura na linguagem internacional. Mas eu vou colocando ali no quadro alguns personagens à medida que ela vai lendo. Tá? Então, atenção. Senhor, irmãos, o discurso de Estevão no Sinédrio. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor com certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa.
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras, quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que ele tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e o entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali consentido na sua morte. Muito bem, obrigada. Vocês olham que, olha a leitura aqui de vocês, quando termina um já vai o gancho para o outro. E Saulo estava ali naquela hora assistindo tudo. E consentiu na morte de Estevão. Aqui já é outra aula de missões. Vocês olharam que ele se baseou em quê para fazer a pregação dele? No Antigo Testamento, né? Na promessa. As promessas, como fez Abraão. Então, no Antigo Testamento, começou aqui em Abraão. Sim, mas entre Adão e Abraão, será que existia gente? Lógico. Muita gente, né? Tudo fora da presença de Deus. Então agora nós vamos fazer. O momento tá bom, mas tá animado. E tudo isso começou também, na verdade, o discurso todo do casamento, e foi por conta
depois da instituição do diaconato, né, houve essa situação, porque eles tiraram homens aptos para servir às mesas, né, porque eles mesmos não iam poder. Qual era o critério desses homens? Serem cheios do Espírito Santo. É isso mesmo, é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Eles tinham que ter uma boa reputação e ter cheio do Espírito Santo. E foi uma ação social. Por conta de uma ação social. Como é que eu, que lido com a palavra, eu preciso estar ali em oração, na busca, eu tenho como levantar para ficar servindo as mesas. Você entendeu? Porque os apóstolos, eles estavam ali para cuidar somente da oração, orar e estudo da palavra, o ensino. E através disso, onde eu quero chegar? Por conta dessa situação, foi que o Estevão se levantou para falar, porque começaram a incitar, né, os da sinagoga de Alexandria, dos sirineus, da Cilícia, os religiosos começaram a incitá-los. E ele se levantou com o seu discurso. E eles estavam fazendo a missão integral. Olha, deixa eu só explicar essa tarefa aqui. Gente, olha só. Viram aqui o que é o pobre fora do foco? Assim somos nós. Somos imagem de Deus, porém fora do foco. Tem um papelinho aí bonitinho assim. Que tem a genealogia de Jesus, da Orlandina para cá, da Glaucineide, para cá, 2, 4, 5, 2, 4, 6. A minha está fora de foco. Tá fora, não? Então lá, né? Tá. Olha só. Esse lado de cá, tem um aí na sua mão? Tem um escrito aqui? Vai fazer a genealogia baseada nessa referência, fazer o levantamento do nome das pessoas. Não no meu papel, no seu. Vai ser assim, de 2, escreve um nome, pula 2 quadrinhos. Escreve um nome, pula 2 quadrinhos. Aqui a genealogia a partir de José até chegar em Adão. Está escrito no texto da Bíblia. Você diz, meu Deus, eu detesto ler genealogia. Ou então você vai se converter hoje, porque isso aí uma de trás para frente. E a outra de trás para frente. A de José. Isaac e Jacó, né? Você vai ver aí, eu até fiz o primeiro e deixei o espacinho. Passa para todo mundo ver como é, Glaucio, por favor. E aqui, dá. Esse que não tem nada para aplicar o papelinho. Não, é só para você ver como é que é para fazer. Esse é só o modelo, esse é o meu. É tudo igual? Você vai fazer igual. Esse grupo vai fazer dessa referência aí. Eu vou escrever no quadro. Já dá uma pergunta. Mateus, posso deixar de novo? Deixa só, ver se eles entendem. Olha só, gente. Olha só, o Vinícius vai fazer, vem tocar o sino, como eu digo. A gente vai fazer uma pausa. À medida que você for chegando, já vai pegando e fazendo isso aí. Eu vou escrever. Esse tá, é o grupo 1, esse é o 2, tá certo? O de vocês é Mateus ou Lucas? Mateus. Mateus, a genealogia lá, e esse é no livro de Lucas 3, se não me engano. Tá? Então vocês podem fechar ou fazer individual, mas é para fazer isso, nós vamos montar o nosso quebra-cabeça. Vinícius vai fazer chamada, vai liberar, quando você voltar, já retoma, não tem tempo de folga. Pronto, Vinícius.